Graça e paz a todos. O que seria de nós se Israel tivesse aceitado o Messias? Se todo Israel não tivesse rejeitado? Vamos lá. Deuteronômio capítulo 14, versículo 2. Fala que Deus escolheu um povo para se revelar, para se mostrar a este povo. Este povo é o povo judeu, é Israel. Então, lendo o Antigo Testamento, você vai perceber que Deus se revela primeiro a Israel, porque o objetivo de Deus era que Israel fosse luz para todas as nações, para as demais nações. Então, os profetas de Israel predisseram a vinda de Cristo, a vinda do Messias, para que trouxesse a verdadeira revelação do Pai, que é Jesus. Por que é que vemos Jesus revelando-se primeiro para os judeus? Por que é que Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 5, quando Jesus lança os 12, Jesus diz assim: não ireis aos gentios, nem aos samaritanos? Porque o judeu estava sendo treinado, os discípulos, os apóstolos, os seguidores de Cristo estavam sendo treinados. Eles naquele momento ainda não estavam prontos. Por que é que Jesus fala lá em Mateus capítulo 15, versículo 24, que não foi enviado senão para a casa de Israel, senão para os judeus? Porque o objetivo primeiro de Deus era tratar com o seu povo, que fora escolhido desde lá de Deuteronômio, capítulo 14, quando Deus fala que é o povo particular de Deus. Então o objetivo de Jesus era tratar primeiro com os judeus, porque o judeu conhecia, não haveria melhor pregador do que um judeu. O judeu que conhecia Yahvé, que conhecia o Senhor, que conhecia a revelação. Sendo assim, meus irmãos, o objetivo de Jesus inicial era tratar com o seu povo, para que o seu povo pregasse o evangelho a nós, ao mundo, aos gentios. Veja que mesmo Jesus, tendo vindo inicialmente, primordialmente, pregar o evangelho aos judeus, Jesus ele demonstra sua graça aos gentios de diversas formas. Lá em Marcos capítulo 7, quando Jesus cura a filha da mulher cirofenícia, que era uma gentia, Jesus cura. E Jesus mostra a sua graça. Então, Jesus disse aos seus discípulos de antemão, lá em João capítulo 10, versículo 16, que os discípulos seriam usados futuramente para anunciar o evangelho às nações. Então, essa questão de Jesus ter vindo inicialmente para os judeus é só uma questão de prioridade. Na verdade, quando os discípulos já estavam prontos, lá na grande comissão, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, Jesus diz assim: vocês anunciarão o evangelho a todas as nações, farão discípulos em todas as nações. Lá em João capítulo 10, versículo 16, Jesus também diz assim, quando Jesus dá o discurso do bom pastor, ele diz: há ainda outras ovelhas de outros apriscos, ou seja, que não são vocês os judeus. Jesus sempre teve em mente ganhar todas as nações, primeiro os judeus, porque era o seu povo, porque era o povo escolhido, mas depois todas as nações. Paulo revela, lá em Romanos capítulo 10, versículo 11, que por causa do tropeço dos judeus, o mundo recebeu a Cristo. E Paulo diz assim: os judeus tropeçaram, Israel tropeçaram para que caísse, e ele mesmo responde: de modo nenhum, no versículo 11. Mas pela sua queda veio a salvação para os gentios. Então Paulo diz assim, meus irmãos, se a queda, no versículo 12, se a queda de Israel é a riqueza do mundo, e a diminuição de Israel é a riqueza dos gentios, quanto mais na sua plenitude, ou seja, se Israel por completo tivesse recebido o Messias, o evangelho teria tomado rumo maior, o evangelho teria tomado rumo melhor. Veja que Jesus, Deus, se utilizou dos judeus, porque os judeus conheciam. Quem foi o apóstolo dos gentios? Foi o próprio Paulo. Os apóstolos pregadores foram os judeus. Então veja só, no versículo 15, Paulo revela algo muito importante. Ele diz: porque se a rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão?
Então Paulo diz, se a rejeição dos judeus em relação a Cristo foi a admissão do mundo, então a admissão dos judeus seria vida dentre os mortos. E para encerrar, Romanos capítulo 11, versículo 25, Paulo diz assim: não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, que o endurecimento veio para Israel em parte, até que a plenitude dos gentios haja entrado. No versículo 26, e assim todo Israel será salvo. O que é que Paulo está revelando aqui? Paulo está revelando que o endurecimento de Israel vai durar até que o último gentio entre na igreja, seja enxertado na igreja. Sendo assim, meus irmãos, quando o último gentio receber a Jesus, receber a Cristo, a igreja será arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, Deus voltará a tratar com Israel, para que todo o Israel seja salvo.